Guerra do Vietnã foi um conflito armado ocorrido entre os anos de 1959 a 1976, em que o Vietnã do Norte e Sul pagaram em armas para lutar pela unificação de seu país. Até o final da Segunda Guerra Mundial, a região vietnamita era dominada pela França, cuja ocupação iniciara em meados do século XIX. Essa guerra se tornou símbolo da Guerra Fria e foi um dos conflitos mais sangrentos dessa história. O combate faz parte do contexto da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam diretamente, mas intervinham em territórios que poderiam se transformar em campos de batalhas. A Guerra do Vietnã é considerada um desdobramento direto de outro conflito, que havia acontecido no Vietnã de 1946 a 1954, chamado Guerra de Indochina. Nesse conflito, vietnamitas vinculados ao Viet Minh haviam lutado contra tropas francesas para colocar o fim ao domínio colonial da França na região chamada Indochina Francesa. O fim dessa guerra foi estabelecido na Conferência de Genebra, em 1954, que definiu ainda a independência do Vietnã em duas entidades com governos distintos. Vietnã do Norte, que era governado por Ho Chi Minh, tinha a capital como Hanoi e era aliada da União Soviética, e Vietnã do Sul, que era governado por Nguyen Dinh Diem. Sua capital era Saigon e era aliado aos Estados Unidos. Durante essa conferência, também ficou acertado que a unificação do Vietnã aconteceria a partir dos resultados das eleições gerais de 1955. No entanto, o governo do Sul recusou-se a participar das eleições, alegando não acreditar na capacidade do governo do Norte em conduzir eleições livres. As tensões existentes entre as duas nações faziam parte do contexto da bipolarização da Guerra Fria. O governo de Ho Chi Minh mantinha milhares de guerrilheiros infiltrados que realizavam atos de sabotagem no Vietnã do Sul. As tensões entre os dois lados aumentaram gradativamente no período de 1955 a 1959, e Ho Chi Minh, líder do Norte, convocou seus guerrilheiros para promover ataques contra o Vietnã do Sul. A Guerra do Vietnã foi iniciada sem uma declaração formal de guerra. Combatentes da Guerra do Vietnã. Basicamente, os combatentes da Guerra do Vietnã eram as forças nacionalistas, que desde o final da Segunda Guerra Mundial elas já se articulavam pela independência do país e expulsão de invasores estrangeiros, bem como as potências europeias decididas a manter seu domínio na Indochina. Além disso, as superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, também interferiram no confronto armado na Ásia. Participação americana na guerra. Durante os primeiros anos do conflito, os Estados Unidos não se envolveram diretamente e mantiveram sua atuação apenas no fornecimento de armas e na ação de conselheiros norte-americanos, que preparavam as tropas do Vietnã do Sul para as batalhas. Apesar do apoio estadunidense, as tropas Vietcongs, nome usado em referência aos vietnamitas comunistas do Norte, levavam vantagem no conflito. O governo de Diem, que estava no poder desde 1955, passou por um forte enfraquecimento e enfrentou inúmeros protestos no Vietnã do Sul. Isso levou os Estados Unidos a apoiarem conspirações internas que articularam um golpe e a execução de Diem em 1963. Pouco tempo depois, o assassinato do presidente americano John F. Kennedy fez com que os Estados Unidos assumissem nova postura no conflito. Com a morte de Kennedy, o vice Lyndon Johnson ocupou a presidência dos Estados Unidos, e durante o seu governo, o país passou a atuar diretamente no conflito com o envio de tropas. A entrada dos norte-americanos no conflito aconteceu após o incidente do Golfo de Tonkin. Neste incidente, a embarcação USS Mad Dogs foi atacada 2 vezes por torpedeiros norte-vietnamitas. O segundo ataque nunca foi comprovado, mas de um deles teve. Beleza? Não é assim, é mentira dos Estados Unidos só para causar guerra lá na Guerra Fria, fazer a chapa esquentar. Não teve. Isso foi utilizado como pretexto por Lyndon Johnson para autorizar o ataque ao Vietnã do Norte e o envio de tropas. A entrada dos Estados Unidos na guerra motivou o envio de
184 mil soldados no final de 1965. Esse número cresceu gradativamente nos anos seguintes, chegando a 429 mil soldados em 1966 e 543 mil em abril de 1969. A presença estadunidense no conflito também promoveu intensos bombardeios no Vietnã e nos vizinhos Camboja e Laos. A participação dos Estados Unidos na guerra, no entanto, não conseguiu a derrota das forças vietcongues, utilizando-se do conhecimento geográfico das matas e das táticas de guerrilha. Os vietcongues tornaram as batalhas desgastantes para as forças norte-americanas. Além disso, o uso de armamentos como as bombas incendiárias Napalm, os ataques contra civis e o grande número de norte-americanos mortos no conflito impulsionaram uma campanha na imprensa dos Estados Unidos pela saída do país do conflito, né? Não vai dar mais certo isso aí não, tá morrendo gente mais já. Essas pressões da sociedade e da imprensa americana levaram o presidente Richard Nixon a assinar o cessar-fogo em 1973. Concluiu a retirada de todas as tropas americanas do Vietnã. Sem esse apoio, o Vietnã do Sul não conseguiu conter as tropas comunistas. Em 1975, os vietcongues conquistaram a cidade de Saigon e realizaram a unificação do Vietnã, sob o comando dos comunistas em 1976. Fim e consequências da Guerra do Vietnã. Ainda hoje, as feridas da Guerra do Vietnã ecoam nos Estados Unidos. Em qualquer conflito em que os norte-americanos enviam tropas, as memórias lá do combate na Ásia vêm à tona, seja como a dor da morte em combate, seja por evitar a repetição dos erros cometidos. As manifestações contra qualquer tipo de guerra são associadas àquelas ocorridas nos Estados Unidos entre 1960 e 1970, pela paz mundial e pelo fim da Guerra do Vietnã. O conflito deixou mais de 1 milhão de mortos, sendo civis e militares, e o dobro em pessoas mutiladas. Os campos agrícolas do Vietnã foram devastados pelo agente laranja, deixando várias consequências ao país por causa do uso dessa arma biológica, tanto que hoje aí na guerra é algo extremamente proibido o uso, beleza? Não é porque tá em guerra que não tem lei, assim, tem uma regra ali para estabilizar, beleza? Então é isso aí, foi o trabalho, espero que você tenha entendido alguma coisa e não tenha dormido aí com minhas falas chatas. É isso aí, muito obrigado e falou!